a sua graça, a sua paixão, o seu amor, que nos motiva a seguir, atuar, servir, apoiar. Mexe no nosso interior para viver, amar, alegrar e compartilhar. Esse sangue derramado na cruz do Calvário que nos limpa, nos salva, nos lava. Jesus é o nosso Rei. ICCM, a tua comunidade. João 15, vamos continuar, embora tivéssemos estado com o pacto, mas creio que vamos continuar com o pacto. Mas vamos continuar com o fim de semana passado. Alguém se lembra do que é que foi? Que eu às vezes tenho a minha memória curta. Falámos sobre... É urgente permanecer. Vamos ler os primeiros 5 versos de João 15. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o viticultor. Toda a vara em mim que não dá fruto, ele a corta, e toda a vara que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesma não pode dar frutos se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Falámos no fim de semana passado, resumindo, que era urgente permanecer, era urgente amar. Lemos um poema de Eugênio de Almeida, como alusão, como introdução, mas é urgente que sejamos consistentes no nosso caminhar com Cristo. Vimos 3 pontos. Todos nós consideramos certas e determinadas coisas na vida como, às vezes, monotonia. A sociedade no qual vivemos, a nossa propensão humana é às novidades. Queremos sempre algo novo, queremos viver a novidade, e a palavra de Deus chama-nos a que vivamos a novidade de vida em Cristo Jesus. Para que possamos viver a novidade de vida em Cristo Jesus, requer que possamos estar continuamente dispostos a passar por processos para poder alcançar as promessas. Fiel é aquele que promete. Deus é fiel, por isso Deus é um Deus de pactos. Desde o início, Deus tem até Jesus Cristo 7 pactos. Desde o primeiro pacto da dispensação da inocência, ao pacto de Adão e ao pacto de Noé, enfim, mas não vamos falar nos pactos, porque vim dos pactos e não é por aí que vamos nesta manhã, mas temos de estar predispostos a permanecer nos processos. Aquilo que muitas das vezes nós chamamos monotonia. Não podemos resistir à monotonia. Quando nós resistimos à monotonia, o que é que acontece? Muitas vezes podemos perder o milagre que Deus tem no tempo oportuno para as nossas vidas. Se nós permanecemos nos processos que Deus tem para a nossa vida, no seu propósito, vamos ver que as suas promessas se tornam realidade, reais. Vimos os exemplos de Jericó, Josué, 7 dias. Vimos o exemplo de Naamã. Amém? Naamã, 7. Nós estamos acostumados a não chegar ao 7º dia. Estamos acostumados pela monotonia a ficar pelo 4º, 5º e às vezes no 6º. E recordamos que o número 6 é o número da carne, da incapacidade humana. E o 7 é o número da graça, da perfeição, da plenitude que há, da novidade que há em Cristo Jesus. Vimos que repetir as mesmas coisas é bom, mas nós consideramos-o monótono. Mas porquê? Porque parece que não traz recompensa, não é sempre o mesmo, é sempre o mesmo. Mas
aquilo que vimos o segundo ponto é, nós devemos repetir as mesmas coisas de tal forma que essas mesmas coisas, na realidade, sejam a verdadeira recompensa. Porque o servir, o estar em Jesus Cristo e que Jesus Cristo esteja em nós, o estar a passar pelo processo, independentemente que seja o chamado processo que estamos aqui a ver, que é o processo do pai viticultor que vem a podar a planta que produz fruto para que ela leve mais fruto, apesar que possa ser doloroso, é frutífero. Então devemos considerar aquilo que muitas vezes parece que é antagónico, muitas vezes pode ser doloroso, muitas vezes pode ser uma coisa que nós não queremos repetir, temos que transformar ou vê-lo como na realidade aquilo que é uma recompensa. E vimos como terceiro ponto, se não permanecemos, não podemos alcançar. É necessário estarmos plantados nos átrios da casa de Deus, é necessário que nos congreguemos, que estejamos diante da presença do Senhor para que Ele possa elaborar o seu propósito nas nossas vidas. Vimos que a palavra de Deus diz que aquele que permanece até ao fim, aquele que persevera até ao fim, será salvo. 2 versos de João 15, 4 e 5. Permanecei em mim. Alguém que os repita comigo, a ver se os podemos memorizar. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira, vós sois a vara. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim não podeis fazer nada. Na vida, as grandes mudanças iniciam com uma e a pequena mudança inicia com o quê? Com uma decisão, com uma determinação, com uma resolução. Para tomar uma determinação, para tomar uma resolução, a primeira coisa que temos de fazer é aceitar que necessitamos de mudar. Necessitamos... mas mudar significa mudar provavelmente das coisas que são monótonas. Não. Mudar significa mudar de atitude, mudar de padrões. O título daquilo que quero compartilhar convosco hoje é: o problema é o padrão. O problema é o padrão. O problema é e sempre foi o padrão. Aquilo que acontece é que muitas vezes nós tomamos várias decisões. A decisão de, eu na realidade tenho consciência de que estas minhas atitudes estão equivocadas, então eu vou decidir tomar. E chegamos ao pé de alguém, ou do pastor, ou de uma pessoa, ou da nossa esposa, ou dos nossos filhos. Não. Eu assumo e decido que a partir de hoje vou fazer assim, assado, cozido, frito, à moda da bairrada, à alentejana, à algarvia. Mas aquilo que acontece é quando nós tomamos decisões, determinações, resoluções para a nossa vida sem criar rotinas, é como ter um Ferrari sem gasolina. E um Ferrari sem gasolina é impressionante. Mas o que é que acontece? Não anda, não vai a lado nenhum. É aquilo que acontece quando nós tomamos uma decisão, mas não criamos uma rotina. Por muitas decisões que nós tomemos, se não criamos uma rotina, não vamos a lado nenhum. Significa não ocorre nada na nossa vida. Em outras palavras, uma decisão ou uma resolução não muda nada sem uma rotina criada. Estamos? Outra coisa é que muitas vezes nós pensamos e somos aquelas pessoas tipo de... Há pessoas que estamos aqui, amamos ao Senhor e somos pessoas de fé. E então o que é que acontece? Muitas das vezes nós pensamos que as nossas determinações,
as nossas determinações em fé vão produzir alguma coisa. Mas o que acontece é que as determinações por elas mesmas não podem mudar uma condição que foi criada por um padrão de circunstâncias na vida. Porquê? Porque a fé sem obras é morta. A fé materializa-se. Enfim, temos que recordar que se não estamos bem afirmados no Senhor, se não estamos bem implantados, se não permanecemos, não podemos alcançar. Por muitas determinações que tomemos, por muitas decisões queiramos, por muitas boas intenções que tenhamos, por muito até que nós digamos, não, eu amo a Cristo, eu entendo que Cristo me amou primeiro e eu entendo o sacrifício que Ele fez por mim na cruz do Calvário. E por muito que muitas vezes, não, hoje há um chamado, mas eu hoje vou dar um passo de fé. Mas se tu dás um passo de fé, mas esse passo de fé é dado a um vazio, é irrelevante, não vai acontecer nada. Tu tens que dar um passo de fé e pôr os teus pés em rocha firme. Tem que ser consequente. Há muitas pessoas que continuam a dar passos de fé, a tomar decisões, sem se dar conta que necessitam de assentar os seus pés em base a tomar padrões, modelos para a sua vida que os possam levar a frutificar. E que Jesus Cristo aqui estava a ensinar aos seus discípulos, e aqui que Ele nos está a ensinar, Ele utilizou simplesmente uma analogia agrícola acerca do processo da poda da videira. Sim? E é simplesmente, Ele está a utilizar aquilo para ensinar algo incrível. Ele utilizou aquilo como, ok, aqui está, caros amigos, eu sou, o meu pai é o viticultor, eu sou videira, vocês são os pâmpanos, é preciso aquele que não me leva fruto vai ser cortado, aquele que está a levar fruto, o que é que vai fazer? Vai ser podado para que possa levar mais fruto. Mas exatamente ser podado, ou seja, ser cortado, ser limpo, causa dor. E ninguém gosta de dor. Muito menos dor que não tenha qualquer sentido. Mas quando nós entendemos que todas as coisas... Nós muitas vezes dizemos aqueles versículos... Como é que é aquele versículo que diz que todas as coisas correm para bem, não é? Não é tão poético esse versículo, não é? Assim, quando a gente diz aquilo... É ou não é? É ou não é? Mas quando nos toca, quando tu chegas ao pé e algum irmão te não te preocupes, irmão, todas as coisas concorrem bem. Quando tu dizes aquilo soa mesmo porreiro. Mas para outra pessoa, como é que é? Ou quando tu estás no lugar do lado de lá, quando tu estás no processo e dizes, não, repetir estas coisas, não, isto é demasiado, não, isto é doloroso. Mas quando é doloroso e tem sentido, tem propósito, vale a pena. Mas não só Jesus Cristo está a descrever um processo agrícola, mas Ele está também a mostrar um padrão. E esse padrão é o padrão que Ele quer mostrar à nossa vida espiritual. Ele quer dizer, ok, se tu estás a produzir fruto, significa que tu vais ser podado para que possas produzir mais fruto. E essa poda não é realmente um corte, essa poda são aquelas mais variadas circunstâncias que, não é que Deus vai criar, é que Deus vai permitir que venham à tua vida, que provem a tua fé para que tu vais crescendo na maturidade em Cristo Jesus e vais frutificando. Porque a palavra de Deus diz que nós seremos conhecidos pelos nossos capacidades, não. Pelos nossos dons, não. Pelos seus frutos os conhecereis. Então Deus permite que venham várias circunstâncias, várias condições às nossas vidas, para quê? Muitas daquelas nós chamamos angústias, atribulações, chamamos muitas das vezes provas, e sim, mas na realidade isso é o padrão que Jesus Cristo está a mostrar que vai acontecer às nossas vidas, para que nós possamos madurar, para que nós possamos produzir circunstâncias, produzir fruto.
e mais fruto. E esse fruto, não, mas é que esse fruto é para dar-lhe a Deus. Não, esse fruto produz uma fragrância grata diante de Deus. Mas esse fruto, na realidade, vai produzir-nos a maturidade para que possamos viver uma vida, aquela que nós chamamos de... Nós somos mais que vencedores, mais que vitoriosos em Cristo Jesus, para poder viver realmente essa vida vitoriosa em Cristo Jesus. Mas temos que entender uma coisa, e é aquilo que eu quero falar hoje. A vida é continuamente em si um produto dos padrões que nós seguimos. Todos nós chegamos até ao dia de hoje e a nossa vida que vivemos hoje em dia é um produto dos padrões que nós aprendemos e seguimos. Até que chegamos aos pés de Jesus, nós aplicávamos certos modelos e certos padrões que seguíamos. Quando chegamos aos pés de Jesus, aqueles que já estamos na sua presença, aqueles que já assinamos o pacto que Ele de antemão fez connosco, então começamos a adquirir um novo padrão, um novo modelo. Então a nossa vida é continuamente criada, é um produto dos padrões que nós seguimos. E se nós queremos muitas das vezes ver mudanças na nossa vida, é que há pessoas que dizem, não é que eu quero mudar isto, mas é que eu parece que não consigo, pastor, tenho este problema, eu quero já, olha, bem-vindo ao clube, eu também tenho vários problemas. Mas tem problemas de atitudes? Olha, eu também. Olá, bom dia, eu também tenho problemas de atitudes. Mas se nós queremos ver uma mudança significativa, temos que começar por mudar os nossos padrões, os nossos modelos. E Jesus aqui estabeleceu padrões. Entendamos uma coisa, Jesus Cristo aqui está a preparar os seus discípulos porque eles vão sofrer uma mudança de... O que é que achas que vai acontecer na vida dos discípulos? Jesus Cristo, a seguir de João 15, o que é que vem? Qual é que é a fase da vida de Jesus Cristo? Falei nisto no outro domingo. Ele vai para a cruz. Está a ponto de ir para a cruz. E porquê é que ele está a falar isto com os seus discípulos? Porque eles vão experimentar na sua vida uma coisa que os vai abalar. Eles estavam acostumados a um padrão de caminhar com Jesus, ver coisas grandiosas e de repente vão ver a Jesus crucificado. Então aquilo que aparentemente até aquele momento tinha sido glorioso, vitorioso, de repente vai parecer ser um grande... Aquilo que nós hoje chamamos uma vitória, naquela altura foi visto como um fracasso. Então aquilo vai abanar o mundo dele, o padrão deles vai mudar. Eles vão deixar de ser seguidos pelas multidões para ser perseguidos. Estamos a entender isto? Por isso é que Jesus Cristo estava aqui a tratar de dizer, ok, este é o padrão. Este é o padrão que vai acontecer, ou seja, vai aqui haver umas mudanças, vocês estão com fruto, estão a ver fruto, glória a Deus, mas vai haver aqui algo, o padrão vai mudar, vocês têm que se preparar. Mas eu continuo a falar com eles e continuo a deixar-lhes explícito, ok, não vos vou deixar órfãos, eu vou ir, mas é necessário, vou-vos enviar o Espírito Santo, o Consolador, o Espírito da Verdade, vos guiará de verdade em verdade. Aqui entendamos uma coisa, o problema na vida das pessoas é os padrão, quando dizemos os padrões pelos quais nós regemos a vida. Significa, nós às vezes dizemos a vida, pensamos que a vida é uma série de problemas que estão relacionados ou não relacionados. Mas não. Todos os problemas que ocorrem na vida de alguém têm um padrão. Ocorre. Porquê é que as pessoas se tornam alcoólicas? Porquê? Subitamente passaram a amar uma garrafa de vidro com álcool. Não, adquiriram padrões de comportamento que os levou a um hábito que os tornou alcoólicos. Por padrões. Então, aquele padrão levou a um resultado,
Ok? Todos os padrões levam a um resultado. Todos os padrões têm um fruto, uma consequência. O fruto que nós produzimos na nossa vida é um subproduto dos padrões que nós seguimos. Ok? Entendamos isto. Não é... E se nós... Aquilo que nós precisamos de perceber como pessoas é quais são os nossos padrões. Grande parte das pessoas não conseguem resolver os seus problemas. Não é que Deus não os resolva. Não é que eu quero que Deus não... Sim, Deus só pode fazer em ti aquilo que tu permitas que Ele faça em ti. Entendemos isto, irmãos? Agora, para que Deus faça algo na tua vida, tu tens que identificar quais são os teus padrões. O problema é que muitas das vezes nós não conseguimos entender quais são esses padrões. Romanos 12:2 diz: não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos. Quantas vezes é que nós falamos sobre este verso? Transformai-vos como? Pela renovação, mediante a renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Quantas vezes é que nós dizemos isto? Na igreja. Quantas? E o que é que nós aprendemos? Ai, o problema é o mundo. Ai, o mundo. Ai, o mundo. Ai, o problema sou eu. Diz que Jesus Cristo amou, mas não amou os padrões do mundo. O mundo tem padrões, o mundo tem modelos. Então aquilo que a palavra de Deus está a dizer aqui é que não devemos adaptar os padrões deste mundo. Agora, nós como cristãos somos tão espirituais que o problema é sempre o mundo, o problema é sempre o diabo, o problema é sempre os outros. Não, o problema é que nós adaptamos os padrões deste mundo, conformamos-nos a esses padrões e então, de acordo a esses padrões, o que é que acontece? Recebemos os frutos desses padrões, colhemos os frutos desses padrões. Agora, a palavra de Deus diz, por exemplo, Paulo escrevia aos Coríntios, dizendo, ok, eu temo por vós, que assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos. A percepção de qual é que é os padrões pelos quais te reges. Porque tu podes falar cristianês, mas no entanto regir-te por padrões do mundo. Tu podes falar em salmos, em cânticos e em hinos, mas no entanto os valores coores do teu coração, os valores intrínsecos que tu tens, os valores modelo, padrões, serem os valores deste mundo. A comparação, a competição, a inveja, a malícia, mas no entanto tu podes falar aleluia, glória a Deus, mas podes ser uma pessoa cheia de inveja, uma pessoa cheia de malícia, e podes ir à igreja, glória a Deus, porque a igreja é o lugar onde devem vir as pessoas tal qual como elas são, para que Jesus Cristo possa alcançá-las, tocá-las e transformá-las da forma em como Ele as vê. Amém? Entendemos isto? O problema não é o mundo, o problema é o padrão do mundo. Também diz a palavra de Deus, é só desmistificar alguns versos bíblicos, que nós tornamos-os um bocado místicos, tal como Romanos 1, e começamos aqui, não há nenhuma condenação, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. É ou não é? Podemos ler com mais atenção este verso? Dá-me um momento, ok? Vamos ler com mais atenção. Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Primeira parte, a seguir diz, vírgula, que não andam segundo a carne, que não andam segundo os padrões deste mundo, mas andam segundo o Espírito, porque a lei do Espírito, verso 2, em Cristo Jesus, livrou-me da lei, livrou-me dos padrões do pecado e da morte das nossas obras. Segundo o propósito da sua graça que nos foi dada em Cristo Jesus, isto é outro verso mais à frente, ok? Não é Romanos.
de forma implícita, em Romanos 12, 2, está a dizer-nos que nós não devemos andar, conformar-nos aos padrões deste mundo, devemos renovar o nosso entendimento. E em seguida, visto que não devemos ter um mais alto conceito de nós mesmos. Então, de forma implícita, aqui há duas palavras muito importantes. Não nos conformemos aos padrões deste mundo. Devemos estar inconformes aos padrões deste mundo. E a segunda, que já não é tão explícita, mas é implícita, é devemos aprender a humilhar-nos. Não ter mais alto conceito. E de onde é que vem o mais alto conceito de nós mesmos? Dos padrões deste mundo. E como é que nós fazemos isso? Através de ter uma mudança de padrão. Ora, vamos ver uma coisa. No Jardim do Éden, onde é que foi introduzido o padrão do pecado? Através de Adão. Porque ele comeu do fruto. Ou seja, Deus dispensou o primeiro pacto da inocência. Criou o homem e dispensou-lhe o primeiro pacto. Foi o pacto da inocência. E depois deu-lhe autoridade sobre todas as coisas criadas. E disse, ok, aqui da árvore da ciência do bem e do mal não comerás. E o que é que fez Adão? Ele diz que a culpa foi da Eva. Ou seja, como ainda não tinha mistificado a situação do mundo, então a culpa foi da Eva. Ok? Segundo, ok? Isto é um misticismo religioso. Okay? A culpa não. A culpa não foi minha, senhor. Olha lá a mulher que tu me destes, pá. Senhor, por favor. Senhor, não sou eu, é o mundo. É o diabo. Senhor, o problema não sou, o problema é onde eu estou inserido. Não, o problema é o padrão que tu adotas, ok? O problema é se tu sucumbes ante o padrão do pecado. Esse é o problema. O nosso grande problema é que herdamos o padrão do pecado. Nós vimos ao mundo debaixo de um padrão de pecado. Ok? Agora, o que é necessário é mudar o padrão. Mas a grande novidade destas coisas, que eu creio que toda a gente já sabe, é que Jesus Cristo, o que é que Ele fez? Quebrou o quê? O padrão do pecado. Diz que Ele abriu um caminho novo. Ok. Agora, nós devemos, para mudar o padrão, devemos de identificar o que é que necessitamos mudar. Que padrões é que temos? Padrões comportamentais que nos levam a maus resultados que nós não gostamos. E às vezes, estando na nossa própria pessoa, é mais fácil observar os padrões dos outros. É ou não é? É ou não é? Não é tão fácil observar o padrão do vizinho? É ou não é? O que é mais fácil? Observar o teu padrão de comportamento ou o do vizinho? Honestamente. O do vizinho, é ou não é? Mas nós somos chamados, e a Bíblia chama-nos a que façamos uma introspeção para analisar os nossos próprios padrões. Mas ok, vamos rapidamente aqui ver umas coisas. Há bons padrões na Escritura. Há bons modelos. Vimos o primeiro mau modelo, que foi o modelo da desobediência pelo qual entrou o pecado no mundo. Ok? Sabemos que há o supremo modelo, que é o de Jesus Cristo, aquilo que devemos seguir, que é o Cordeiro imolado, o Cordeiro de Deus que retirou, que quebrou o modelo do pecado, ok? Mas agora vejamos uma coisa. Paulo escreve a Timóteo, dizendo-lhe na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, verso 13, conserva o modelo destas palavras que de mim tens ouvido na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito com auxílio do Espírito Santo que habita em nós. Conserva o modelo, padrão. Ok. Muitas das vezes nós queremos descartar os modelos que aprendemos. E queremos ser geniais. Não, é que isto é assim, mas é que a mim parece-me que seria melhor de outra maneira. Mas se te ensinaram assim, se a palavra de Deus que tem suprema autoridade diz que é assim, então o que a palavra de Deus nos ensina é guardar o modelo da doutrina sã que tens ouvido e a guardá-lo na fé e no amor que há em Cristo
Jesus. Guardá-lo como um fiel depósito em ti, com a ajuda do Espírito Santo. Em vez de descartar e criar novas verdades geniais. Não, simplesmente guardar esse modelo das palavras que recebemos. Romanos 5,14 diz: no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança de transgressão de Adão, o qual é figura, o qual é modelo. Figura é um modelo daquele que havia de vir. Quem é que havia de vir? Cristo. Adão é o padrão, é o modelo da entrada do pecado do mundo. Mas nele apresenta-se a figura do segundo Adão, Jesus Cristo, que faz o quê? Quebra o modelo do pecado. Nós temos este ministério, Remar, Igreja Cristã Corpo do Messias, e é-nos dado um modelo que está basado em 4 pilares, colunas. A primeira é evangelismo. A segunda é, a terceira é, e a quarta é. Quais são as mais importantes? O que é que acontece? Nós, nomeadamente, ontem tive que compartilhar sobre a diferença entre um pacto e uma associação, sabendo que a própria tradução do hebreu define um pacto como uma associação. Mas uma associação, embora tenhamos uma personaria jurídica da associação, uma associação é quando uma ou duas ou mais pessoas se associam em prol de um fim, e nós estamos acostumados a ir em prol de um fim, mas Deus está mais interessado nos seus princípios. E o princípio de todas as coisas é: ama a Deus com todo o teu coração, com toda a tua mente, com todas as tuas forças, e ao teu próximo como a ti mesmo. O que é que Jesus Cristo disse aos fariseus quando o provaram? Isto é a soma de toda a lei. Mais alto, mais supremo. Como disse, e ao próximo como a ti mesmo, que isto não estava escrito. Um baremo ainda mais alto não se pode cumprir, mas Ele abriu-nos um caminho pelo qual, através da sua sangue e através da dispensação do seu Espírito, podemos cumpri-lo. Amém? Grandioso. Agora, nós muitas das vezes vamos só em prol do fim. E os fins, normalmente, levam a que se prevariquem os meios. E os meios pervertem as bases. E a base é a essência de tudo. Porque a base é o que define o padrão. E se os padrões são incorretos, os resultados são nefastos. Hebreus 8,6 diz: mas agora alcançou-se este ministério tanto mais excelente que ele é um mediador de um melhor pacto, o qual está firmado sobre melhores promessas. Somos chamados simplesmente a que este ministério se reproduza de acordo ao padrão original. A palavra de Deus deu a Moisés um modelo, deu a David um modelo, e Salomão seguiu o modelo que recebeu do seu pai. Nós devemos de continuamente receber o modelo, passar o modelo e edificar de acordo ao modelo ou padrão. Mas, no entanto, devemos identificar quais são os modelos e os padrões que nós adquirimos ou muitas das vezes pervertirmos para que possamos mudar. Muda os padrões. Porque muitas das vezes o inimigo quer fazer-nos pensar que o nosso problema é pessoal e é permanente. E isso é uma mentira total. O inimigo às vezes quer fazer pensar, bom, assim, não, é que eu sou assim. Eu sou assim. Não. Tu és um resultado dos padrões que aprendeste e exercitaste na vida. Tu não és assim. Jesus Cristo foi à cruz não para que tu sejas assim, mas para que tu sejas o resultado do padrão com o qual o propósito foste criado à imagem e à semelhança de Deus. Porque Ele é o primeiro primogênito de entre muitos irmãos. Ele é um modelo supremo. Amém? Então, não, é que eu não sou assim, é que eu... Não, tu não és assim. Isso é uma mentira do diabo.
Não é que eu sou desorganizado, começa a adotar padrões de organização. Temos muita... A culpa é do diabo, a culpa é do mundo. Não. A culpa é que tu não te queres dar ao trabalho de identificar os padrões e a tomar uma decisão consequente e coerente e a pedir-lhe a ajuda a Deus para que Ele venha com as circunstâncias necessárias da sua palavra a podar-te para que tu possas dar o fruto agradável, permanente e permanecer na sua casa e nos seus átrios. Muitas vezes não gostamos do produto que está a ocorrer nas nossas vidas. Não gostas do produto? Muda o padrão. 111 multiplicado por 6 é 666. 111 multiplicado por 7 é 777. O resultado é completamente diferente. É somente mudar o padrão. Queres que a vida seja diferente? Muda o padrão pelo qual tu te reges. Temos bons modelos pelos quais seguir. A Bíblia ensina-nos modelos pelos quais seguir. Mas é que vai ser doloroso, vai custar. Sim. Mas essa dor é causa de gozo e de alegria porque produz um fruto agradável e apassível, um fruto de justiça. Em Lucas 4, o diabo tentou Jesus Cristo da mesma maneira que todos nós somos tentados. Utilizou um padrão. Esse padrão foi em 3 categorias e elas estão descritas em 1 João 2,16. A concupiscência da carne. E a outra qual é? A dos olhos e a soberba da vida. Vamos repetir. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Aqui não há, será noutra congregação. Muda o padrão. Qual é o meu padrão? O que é que o meu padrão causa? Em 4,18 terminou que Jesus Cristo disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. Em Isaías diz: a causa da unção, o jugo se quebrou. Há 2 jugos que devemos levar. São bíblicos. Um está descrito no Antigo Testamento. Diz que é bom que o homem leve o jugo desde a sua mocidade. Que jugo é que é esse? É o jugo da sujeição aos pais e às autoridades. Por isso devemos estar sujeitos uns aos outros, diz a palavra de Deus. E em seguida, no Novo Testamento, diz o Senhor Jesus Cristo: toma o meu jugo, porque fácil e ligeira é a minha carga. E qual é que é o jugo de Jesus Cristo? É simplesmente aquilo que diz a palavra de Deus em Lucas capítulo 9. Queres vir em pós de mim? Nega-te a ti mesmo, toma a tua cruz e segue-me. Ele não diz para levares a sua cruz, a tua cruz. Muda os teus padrões e verás que o resultado é completamente diferente. O nosso problema, o problema do nosso padrão, tornou-se o problema de Jesus Cristo. E Ele levou sobre as suas costas o peso do nosso pecado. Amém? Sobre as suas costas Ele levou o peso do nosso pecado. É incrível como Ele o fez voluntariamente. É incrível, não é concebível à mente humana. Levarias tu o peso do pecado de alguém que tu, como filho de Deus, confessas? Amar? E alguns dizem: não, eu, da minha esposa, dos irmãos. Pensemos. Porque Ele levou o peso de tudo. O peso, levou todo o peso. O segundo Adão que veio romper o padrão do primeiro Adão. É incrível. A palavra de Deus ensina-nos que Ele é misericórdia. Ele não está à procura de sacrifícios. Alguém que lê a Bíblia em Hebreus 10, porque já tenho estes apontamentos em espanhol, mas senão também vou lá. Hebreus 10, pelo qual, entrando Ele no mundo, diz: sacrifício e ofrenda não quisestes, mas preparastes-me um corpo, holocaustos e expiações, e do pecado não te agradaram. Então disse aqui que eu venho, ó Deus, para fazer a tua vontade, como o rolo do livro está escrito de mim, dizendo:
Primeiro, sacrifício, oferenda e holocaustos e expiações por o pecado não quiseste nem te agradaram, as quais coisas foram oferecidas segundo a lei. E dizendo logo, eis aqui que eu venho, ó Deus, para fazer a tua vontade. Tiraste o primeiro para estabelecer o último. É nessa vontade que somos santificados. Mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez por sempre. Uma vez foi feita e é válida para sempre, eternamente. E certamente todo o sacerdote está dia tras dia a ministrar e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Mas Cristo, tendo oferecido uma vez para sempre um só sacrifício pelos pecados, sentou-se à direita de Deus e aqui adiante, esperando até os seus inimigos sejam postos prostrados aos seus pés, porque com uma só oferenda fiz perfeito para sempre aos santificados. Ele mudou o padrão. O nosso problema passou a ser o seu problema. Ele adotou todos os nossos problemas. E atestigo ao mesmo Espírito Santo, depois de eu ter dito, este é o pacto que farei com eles depois daqueles dias, disse o Senhor, porei as minhas leis nos seus corações e as suas mentes escreverei, e diz, nunca mais me recordarei dos seus pecados e das suas transgressões, pois onde há remissão destes, já não mais haverá ofrenda pelo pecado. Assim que, irmãos, tendo liberdade para entrar no lugar santíssimo, pela sangue de Jesus Cristo, por um caminho novo e vivo que Ele nos abriu através do véu, este é da sua carne, e tendo como um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com coração sincero, em plena certeza de fé, purificando os nossos corações de má consciência e lavados os corpos com água pura. Com água pura. Quem entrará, quem estará no monte do Senhor, diz o salmista, aqueles que são limpos de mão e de puro coração. Salmo 1. Não me sentarei à mesa com os escarnecedores. Muda de padrão. Queres ver outros resultados? Todos querem resultados. Todos querem um fim. Todos mais bem queremos, em vez de parecer estar congregados como santificados, unificados pelos princípios, não. Queremos estar em prol dos fins. Muitos procuram a Deus pelo que Deus pode dar, em vez de procurarem a Deus pelo que Deus é. Muitos pensam que podem fazer algo por Deus, enquanto Deus já fez tudo por nós. Jesus Cristo disse na cruz, consumado está. Simplesmente temos de ter a capacidade de humilhar-nos, identificar os nossos padrões e estar dispostos a mudar, a entrar no processo da mudança. É um processo. A palavra de Deus diz em Hebreus que a disciplina às vezes parece não, mas depois o fruto é um fruto de justiça. Muitos dizem, não é que a disciplina de homem, não é a disciplina de Deus. Deus, ao que ama, castiga. Ao salmista ele diz, não me esquecerei do meu pacto. Se tu transgredires os meus mandamentos, eu permanecerei fiel, serás corrigido, mas a minha misericórdia não se afastará de ti. Apesar das nossas infidelidades, Deus permanece fiel. E esse foi o pacto que Ele selou com a sua própria sangue na cruz do Calvário. Para que nós tenhamos a ousadia de não só determinar, vou tomar a determinação, a partir de hoje entendo, recebo a palavra e quero mudar, mas que criemos a rotina. Porque uma determinação está bem. Aceitar a Jesus como Senhor e Salvador é uma glória. Mas depois é necessário criar a rotina. Oração, leitura da palavra. Mas é que eu tenho este problema e o outro, e o meu problema é com aquele. Não queres ser julgado? Não julgues aos demais. Queres ser abençoado? Bendiz aos demais. A palavra de Deus diz algo muito simples, que é uma lei que inclusive o mundo secular aplica. Aquilo que queres que te seja feito, faz aos demais.
Faz aos demais. É transversal a todas as culturas. Queres ser tratado com bondade? Trata os demais com bondade. Queres ser tratado com misericórdia? Trata os demais com misericórdia. Queres ser reconhecido? Reconhece os demais. É simples. Mas a partir de agora vou tomar uma determinação. É bom que essa determinação seja acompanhada com uma rotina. Porque muitas determinações são tomadas e muitas determinações o vento as leva. São como os Ferraris sem gasolinas. Parados, são incríveis, mas não vão a lado nenhum. Amém? Levanta-te onde estás. Ele selou o seu pacto na cruz do Calvário. Estamos a entrar no período da Semana Santa, da comunhão dos santos. Para a próxima semana tomaremos a Santa Ceia, recordando, fazendo em memória dele, partindo o pão como foi quebrantado o seu corpo, tomando o vinho como ele foi derramada a sua sangue. A sua sangue não foi derramada em vão e o seu corpo não foi quebrantado por mero misticismo religioso, senão para que todos possamos comer do seu verbo e oportunamente identificar os padrões errados para que possamos adoptar os padrões que a Bíblia nos ensina, sendo como o supremo padrão, o supremo modelo, o de Jesus Cristo. Amém?